O Evangelho segundo Lucas. É um dos relatos mais antigos da vida de Jesus e, na verdade, é a primeira parte de uma coleção de 2 volumes, Lucas e Atos. Se você comparar as linhas de abertura de ambos os livros, fica claro que eles provêm do mesmo autor. E há indícios internos no livro de Atos, assim como uma tradição antiga que identificam o autor como sendo Lucas, o companheiro de viagem e colaborador do apóstolo Paulo, que também sabemos que era médico. Lucas começa o seu trabalho com um prefácio explicando como e por que ele escreveu esse livro. Ele reconhece que há outros relatos muito bons da vida de Jesus. Mas ele queria voltar às tradições de testemunhas oculares do maior número possível de discípulos, a fim de produzir o que ele chamou de um relato sobre todas as coisas que foram cumpridas entre nós. Essa palavra, cumpridas, nos mostra por que Lucas escreveu esse relato. Para ele, a história de Jesus não é apenas uma história antiga. Ele quer mostrar como essa história é o cumprimento da longa história de aliança entre Deus e Israel. E, além disso, a história de aliança entre Deus e o mundo inteiro. O conceito do livro é bastante claro. Há uma longa introdução que funciona como base para as histórias de João Batista e de Jesus. E nos capítulos 3 a 9, Lucas pinta um retrato robusto de Jesus e a sua missão na região natal da Galileia. Depois disso, uma grande parte do livro descreve a longa jornada de Jesus até Jerusalém. O que leva ao clímax da história, que é a última semana de Jesus em Jerusalém, levando a sua morte e ressurreição, e que então nos leva até o livro de Atos. Neste vídeo, vamos nos concentrar apenas na primeira parte do Evangelho de Lucas. A introdução é longa e conta as histórias em paralelo do nascimento de João Batista e Jesus. Há um casal idoso de sacerdotes, Zacarias e Isabel, uma jovem solteira, Maria e José. Ambos recebem uma improvável promessa divina de que terão um filho. E ambas as promessas são cumpridas quando João e Jesus nascem. E ambos os pais cantam poemas de celebração. Essas canções de poesia ecoam textos do Antigo Testamento, salmos e profetas, mostrando como essas crianças cumprirão as promessas antigas de Deus. Mas esses poemas também descrevem o papel de cada criança na história que irá se desenvolver. João é o mensageiro profético que foi prometido na Torá e nos profetas, aquele que irá preparar Israel para se encontrar com o seu Deus. E Jesus, ele é o rei messiânico prometido a Davi, que irá trazer o reino de Deus sobre Israel e a bênção de Deus para as nações, exatamente como ele prometeu a Abraão. Depois disso, Maria leva Jesus ao templo de Jerusalém para a sua dedicação. E 2 profetas idosos, Ana e Simeão, veem Jesus e reconhecem quem ele é. E Simeão canta a sua própria canção, um poema inspirado pelo profeta Isaías. Ele diz que esta criança é a salvação de Deus para Israel e que ele se tornará luz para as nações. Assim, com toda essa antecipação, a história avança para a próxima sessão principal, onde Lucas apresenta Jesus e a sua missão. Ele prepara a história com o movimento de renovação de João no Rio Jordão, onde ele clama por um novo reino de Israel, arrependido e comprometido com uma nova vida através do batismo. Ele está se preparando para a chegada do reino de Deus. E então Jesus aparece como o líder desse novo Israel, e ele é marcado pelo Espírito e pela voz de Deus que vem do céu. Ele é o Filho amado de Deus. Depois disso, Lucas segue com a genealogia e traça as origens de Jesus, primeiro até Davi, depois até Abraão e, por fim, até o início da história de Adão, no livro de Gênesis. Lucas afirma aqui que Jesus é o rei messiânico de Israel que trará a bênção de Deus não apenas a Israel, a família de Abraão. Ele veio para todos os filhos de Adão, para toda a humanidade. Depois disso, Lucas estrategicamente relata a história de Jesus seguindo rumo à sua cidade natal, Nazaré, onde ele inicia a sua missão pública. Em uma reunião na sinagoga, Jesus se levanta e lê do livro de Isaías dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar boas novas aos pobres e liberdade para os prisioneiros, nova visão para os cegos e libertação aos oprimidos." Agora, assim como os outros evangelhos afirmam, esse Jesus apresentado é o rei messiânico que traz as boas novas do reino de Deus. Mas o que Lucas destaca de uma maneira única são as implicações sociais da missão de Jesus. Então ele traz liberdade, cuja palavra grega é aphesis. Literalmente significa libertação e se refere à antiga prática judaica do ano do jubileu, descrita em Levítico 25.
É quando todos os escravos israelitas foram libertados, quando as dívidas das pessoas foram canceladas, quando a terra vendida foi devolvida às famílias. É tudo uma reencenação simbólica da justiça e da misericórdia libertadora de Deus. E então Jesus diz que esta boa nova de libertação é especificamente para os pobres. Agora, no Antigo Testamento, os pobres, ou em hebraico, ani, fazem parte de uma categoria muito mais ampla do que apenas as pessoas com pouco dinheiro. Refere-se também às pessoas de classe social baixa na sua própria cultura, como pessoas com deficiência, assim como mulheres, crianças e idosos. Também pode incluir pessoas forasteiras, como pessoas de outros grupos étnicos ou pessoas cujas más decisões de vida colocaram-nas fora de círculos religiosos aceitáveis. E Jesus diz que o reino de Deus é especialmente uma boa nova para essas pessoas. Então, depois disso, Lucas imediatamente coloca diante de nós um bloco grande de histórias, mostrando-nos como é a boa nova de Jesus para os pobres. Ela envolve a cura de uma mulher doente acamada, ou de um homem que tem uma doença de pele, ou alguém que esteja paralisado. Há histórias aqui também sobre Jesus acolhendo na sua comunidade um cobrador de impostos, Levi, que não é financeiramente pobre, mas um forasteiro social. Há uma história sobre Jesus perdoando uma prostituta. Lucas nos mostra como o reino de Jesus trouxe restauração e inversão das circunstâncias de uma vida inteira. Ele aumenta o círculo de pessoas que são convidadas a descobrir o poder de cura do reino de Deus. E como a missão de Jesus atrai muitos seguidores, ele faz algo ainda mais provocativo. Ele forma essas pessoas em um novo Israel, nomeando sobre eles os 12 discípulos como líderes correspondentes às 12 tribos de Israel. E então Jesus ensina seu manifesto de um reino invertido, ou como Lucas o chama, o sermão dado na planície. Ele diz que o amor de Deus pelo forasteiro e pelo pobre significa que o seu reino traz uma inversão em todos os nossos sistemas de valores. Ele está aqui para formar um novo povo alternativo de Deus que responderá ao convite de Jesus praticando uma generosidade radical de serviço aos pobres. Pessoas que vão liderar através do serviço de uma vida de paz e perdão. Pessoas que têm uma devoção sincera, profunda, mas que rejeitam a hipocrisia religiosa. A visão radical de Jesus reivindica a autoridade divina. Ela começa a gerar resistência e controvérsia, especialmente entre os líderes religiosos de Israel. A maneira como ele alcança as pessoas questionáveis é uma ameaça às tradições religiosas e ao senso de estabilidade social. E então eles começam a acusar Jesus de blasfêmia contra Deus, de ser um bêbado e de se misturar com os pecadores. E assim essa ascensão culmina em uma nova revelação da missão de Jesus aos seus discípulos. Ele diz que sim, ele é o rei messiânico e que ele afirmará seu reinado sobre Israel, morrendo em Jerusalém, tornando-se o rei servo sofredor de Isaías 53, que morre pelos pecados de Israel. E então essa ideia chocante é explorada na próxima história, quando Jesus sobe a uma montanha com 3 de seus discípulos e de repente é transformado diante deles. Eles estão envolvidos nesta nuvem da presença de Deus que anuncia: "Este é o meu filho escolhido". E Moisés e Elias também estão lá, os outros 2 profetas que encontraram a presença e a voz de Deus em uma montanha. E Lucas nos diz que eles estão conversando sobre o êxodo de Jesus, que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. Essa palavra grega, êxodo, é uma referência clara à história do êxodo. Lucas retrata Jesus aqui como um novo Moisés, que levará seu recém-formado Israel à liberdade e à libertação da tirania do pecado e do mal em todas as suas formas, pessoal, espiritual e social. E isso nos leva para a segunda metade do livro. Mas, por enquanto, essa é a primeira metade do Evangelho de Lucas. Segundo Lucas. No primeiro vídeo, exploramos o relato que Lucas pintou de João Batista e Jesus como o cumprimento da história de Israel e das promessas de Deus contadas nas Escrituras do Antigo Testamento. Nós vimos como Jesus começou a sua missão e trouxe as boas novas do reino de Deus aos pobres de Israel, às pessoas de baixo status social e às pessoas forasteiras. E Jesus ensinou que o seu reino é um reino invertido. É uma inversão de todos os nossos valores sociais comuns. Essa sessão culminou com Lucas nos mostrando como Jesus era um novo Moisés, que estava prestes a trazer um novo êxodo através da sua morte em Jerusalém. E assim chegamos à parte central do livro, onde Jesus leva seu recém-formado Israel a uma jornada até Jerusalém. Essa parte do livro consiste principalmente do ensino de Jesus através de parábolas, que é dado na estrada para várias pessoas que ele encontra, principalmente aqueles que fazem parte do seu crescente grupo de discípulos.
E dessa maneira, Lucas descreve o ato de seguir Jesus como sendo uma jornada. É algo que você faz à medida que aprende a caminhar na vida. Então, primeiro, Jesus convida os seus discípulos para fazer parte da sua missão, enviando um grupo para ir antes dele, anunciando o reino de Deus. Então, ser um discípulo, desde o início, significava participar da missão do reino de Jesus, tornando-o a sua. E quando os discípulos de Jesus retornam, ele começa a ensiná-los sobre a oração, sobre confiar na providência de Deus. E, na verdade, são nesses capítulos de Lucas que Jesus fala mais sobre dinheiro, posses materiais e generosidade do que em qualquer outro lugar dos seus ensinamentos. Se seguir Jesus é verdadeiramente uma jornada de vida, deve produzir em nós essa mentalidade minimalista, criando uma liberdade de posses materiais e permitindo uma generosidade radical. Outro tema importante nesses capítulos é a missão contínua de Jesus aos pobres. Então, enquanto viaja, ele continua formando seu novo Israel e encontra todas essas pessoas que estão doentes ou cegas. Ele se encontra com samaritanos, que são inimigos do povo judeu, e notoriamente Zaqueu, um homem que é judeu, mas que lidera a cobrança de impostos para os romanos. Todos esses forasteiros sociais encontram Jesus e são transformados por esse encontro. E assim, eles se juntam à comunidade do reino, que Jesus descreve como uma grande festa de banquetes. Ele está aqui para buscar e salvar quem está perdido, e celebra quando as pessoas descobrem a misericórdia de Deus. Mas nem todo mundo na festa está feliz. Lucas inclui várias histórias de Jesus em banquetes com os líderes de Israel. E todos estes se transformam em debates quentes, nos quais Jesus confronta o orgulho e a hipocrisia dos líderes. E assim, esse contraste de banquetes é demonstrado de uma forma memorável na parábola de Jesus sobre o filho pródigo. Assim, um pai teve 2 filhos e um deles, sendo tolo, fugiu e desperdiçou sua herança. Mas ele acaba por voltar, arrependido. E seu pai o perdoa e faz uma grande festa para celebrar o seu filho que estava perdido, mas foi achado. Porém, o irmão mais velho, que nunca deixou o seu pai, está com raiva e se ressente da generosidade do seu pai para com esse filho indigno. Nessa parábola famosa, Jesus explica toda a missão do seu reino para esses líderes. As suas festas representam a alegria de Deus em receber todo tipo de pessoa na sua família. O único requisito para entrar é humildade e arrependimento. E isso destaca a tragédia que existe entre os líderes de Israel, que rejeitam Jesus e sua comunidade do reino invertido. E isso aumenta a resistência que eles já tinham a Jesus. E, finalmente, ele chega a Jerusalém para a Páscoa. Quando se aproxima da cidade, ele começa a chorar. Os seus discípulos o saúdam como rei messiânico, mas os líderes de Israel o estão rejeitando. E ele sabe que a rejeição ao seu reino de paz colocará Israel em um caminho de resistência e rebelião contra o Império Romano. E isso trará a queda da cidade. E é essa destruição de Jerusalém que Jesus simbolicamente encena quando ele entra tempestivamente no templo e acaba com os vendedores de animais. Ele interrompe o sistema de sacrifícios. Ele diz que este local de culto se tornou um covil de rebeldes e será destruído. Agora, esse ato, naturalmente, gera toda uma série de debates entre Jesus e os líderes de Israel, todos levando à predição de Jesus de que os exércitos romanos um dia cercarão a cidade. Irá destruí-la, assim como o templo, e no espaço de uma geração. Com isso, Jesus se retira com seus discípulos para celebrar a refeição da Páscoa. É a refeição simbólica anual sobre a libertação de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro. E assim, Jesus transforma o pão e o vinho da refeição em novos símbolos sobre esse novo êxodo. O seu corpo ferido e o seu sangue derramado trará libertação para o Israel renovado de Jesus. Depois da refeição, Jesus é preso e examinado perante os líderes judeus e depois levado a julgamento como alguém que afirma ser rei. E Lucas enfatiza a inocência de Jesus. Pilatos, o governador romano, afirma que Jesus é inocente 3 vezes antes de ceder. Mesmo Herodes, o governador da Galileia, não encontra nada para acusar Jesus. Mas os líderes finalmente obrigam Pilatos a crucificá-lo e ele assim o faz. Mas mesmo em sua morte dolorosa, Jesus incorpora o amor e a misericórdia de Deus que ele tanto ensinou. Ele oferece o perdão de Deus aos soldados quando eles o crucificam.
E quando um dos criminosos executados ao lado de Jesus percebe quem ele realmente é, ele diz: "Lembre-se de mim quando entrar no seu reino." E as últimas palavras de Jesus são uma oferta de esperança para um criminoso humilhado. "Hoje você estará comigo no paraíso." E assim, com esse último ato de generosidade e bondade, Jesus morre. Seu corpo é colocado em um túmulo. E no primeiro dia da semana, alguns dos discípulos de Jesus vêm ao túmulo e o encontram vazio. E há duas figuras angelicais dizendo que Jesus está vivo, que ele ressuscitou dos mortos. E eles vão embora surpreendidos. É bem aqui que Lucas conta uma de suas mais belas histórias. 2 dos discípulos de Jesus saem de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús e estão de coração partido com a morte de Jesus. De repente, Jesus está lá, caminhando ao lado deles, mas eles não o reconhecem. Ele pergunta por que estão tristes. E eles falam sobre todas as suas esperanças de que Jesus teria sido o único a redimir Israel, mas que agora ele está morto. E foi tudo em vão. Mais tarde, quando Jesus come uma refeição com esses dois, ele quebra o pão para eles, assim como o fez na refeição da Páscoa. E é nesse momento que eles o reconhecem, e ele então desaparece. Lucas conta essa história para fazer uma afirmação importante sobre seguir a Jesus. Quando os discípulos de Jesus impõem as suas agendas pessoais e visão da realidade sobre Jesus, ele permanece invisível e desconhecido para eles. É somente quando nos submetemos ao reino invertido de Jesus, que foi resumido pelo seu corpo ferido na cruz e oferecido em amor pelo próximo, que vemos e conhecemos o verdadeiro Jesus. A cena final do livro é mais uma refeição. Jesus aparece aos seus discípulos e explica a eles, através das Escrituras do Antigo Testamento, como tudo isso fazia parte do plano de Deus. Que o Messias se tornaria o rei de Israel, sofrendo e morrendo pelos seus pecados e vencendo o mal com a sua ressurreição. E agora, assim como Simão o profeta prometeu no capítulo 2, o reino de Jesus se moverá para fora de Israel. Mas Jesus diz aos seus discípulos: esperem em Jerusalém pela vinda do Espírito que irá capacitá-los nessa nova missão. E isso, é claro, leva você até o 2º volume de Lucas, o livro de Atos. Mas por enquanto, esse é o Evangelho segundo Lucas.